Bom dia, meu nome é Antônio. Estamos aqui com meu amigo Lucas Emanuel. Vamos falar sobre o sistema respiratório, envolvendo biologia e física. Fisicamente falando, nós vamos desenvolver a parte de gases e pressão, volume, o que está dentro da teoria dos gases. Nós vamos usar um modelo dos gases perfeitos, porque é o que nós sabemos. Somos no ensino médio ainda. E também, biologicamente falando, nós vamos pegar a parte de fisiologia, explicando um pouquinho do sistema respiratório. Só basicamente isso, né? Para isso, Dá pra pegar. Agora vamos falar sobre o processo respiratório. O ar, quando entra na pessoa, entra ou pela cavidade bucal ou pela cavidade nasal. Passando primeiramente pelas fossas nasais, depois pela faringe, depois pela laringe, depois a traqueia. Aí, já bem perto do pulmão, passa pelos brônquios. Depois, já dentro do pulmão, passa pelos bronquíolos e finalmente ocorre a troca gasosa nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos seriam mais ou menos estruturas branquinhas aqui, como você pode ver. Vamos explicar agora o processo de respiração, mostrando o que acontece com um dos principais músculos da respiração, que é o diafragma. Na expiração, ele se contrai, indo para cima, aumentando o volume da caixa torácica. Assim, a pressão interna é menor do que a pressão externa, podendo dar entrada do ar. Na expiração, o diafragma relaxa, indo para baixo e diminuindo o volume da caixa torácica. A pressão interna é maior do que a pressão externa, expulsando quase todo o volume de ar que entrou na inspiração de volta para o meio externo, em forma de gás carbônico. Tá bom. Deixa assim, querido. Será que eu posso ver? Pode continuar filmando, acredito. Pronto, já tá assim. Não vai editar? Vai. Fala já daí. Já mostra pra mim. Como vocês podem ter evidenciado, ao puxar a membrana para baixo, o volume da bolinha aumentou. E quando eu empurrava a membrana para cima, o volume da bolinha diminuiu. Bem, por que isso ocorre? Quando eu puxo a membrana para baixo, eu aumento o volume da garrafinha. Aumentando o volume, eu diminuo a pressão. A pressão interna fica menor que a pressão externa. E nesse caso, o ar entra, de forma a tentar equilibrar essa diferença de pressão. Quando eu empurro, eu diminuo o volume. E no caso, eu aumento a pressão interna. Aumentando a pressão interna, esta fica maior que a externa. Então, o ar tende a sair, buscando novamente o equilíbrio. Esse nosso pequeno aparato aqui tentou representar os órgãos do sistema respiratório. A bolinha representaria o pulmão. O canudo representaria o caminho que o ar faz até chegar nesse pulmão. A garrafa representaria a caixa torácica. E essa membranazinha representaria o diafragma. Quando eu puxo a membrana, isso significaria a contração do diafragma. E quando eu empurro a membrana, significaria o relaxamento do diafragma.